A partir de agora, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus para a edificação de todos os ouvintes internautas que estão conosco nesse momento ao vivo. Apresentação, comunicação, Gelson Bezerra Oficial, pregador da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas, do versículo 8 a 15. Glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já está. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também. Vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuadido eu sou agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faça-se saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pelas revelações de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo, e há muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores e ouvintes da palavra de Deus, aos meus amigos e às minhas amigas e a todos os internautas que estão conosco agora nesse exato momento, neste horário ao vivo, para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Entenda uma coisa, meu amigo e minha amiga. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele tão somente estava percebendo e recebendo a revelação do próprio Jesus, dizendo: meu filho, escreva essa carta porque estão trazendo outro evangelho. E ainda estão dizendo que os anjos autorizaram trazer esse evangelho, porque eles estão com uma conduta, até dizendo que, assim como o Gabriel falou com Maria, e depois falou com Isabel, falando assim com Maria que o filho Jesus já vinha, ou com Isabel que João Batista também haveria de surgir para preparar o caminho do Senhor, eles estão inventando evangelho de anjos, dizendo que Deus acrescentou algumas coisinhas a mais para a obra do Senhor. Aí o Espírito Santo, inspirando Paulo sendo avisado pelo próprio Jesus para trazer essa palavra aos irmãos que estavam na igreja, na galáxia. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? Um outro evangelho estava sendo introduzido dentro da igreja. E a igreja precisava ser alertada, como nós estamos alertando aqui. Cuidado com a doutrina pervertida das sacerdotisas da Será. Cuidado com as doutrinas pervertidas, onde eles inventam um cargo que não existe. Aí, como diz as Escrituras, versículo 8: mas ainda que um de nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já está anunciado. Já está anunciado aqui, ó. O que precisamos saber. Não precisa inventar, não precisa aumentar, não precisa diminuir, é só seguir o que está escrito. Já está determinado aquilo que Deus quer que nós venhamos a aprender e a ensinar. Mas o que está faltando hoje é homens cheios do Espírito Santo, pastores cheios do Espírito Santo para manejar bem a palavra da verdade. Glórias a Deus. Irmão,
Eu vou entregar tudinho aqui hoje, irmão. Tô com 49 anos de idade. Não sei se eu vou passar dos 50 anos. Se eu passar dos 50 anos, é sinal que Deus achou por graça, olhou para mim, meu servo, você vai passar dos 50 anos para você fazer hora extra na terra. Porque os que passam dos 50 anos já estão fazendo hora extra na terra. Agradeça a Deus. Porque tem muitos aí que nem dos 50 tá passando. Isso é bíblico, tá? Tá lá no livro de Salmo, Salmo 90. O que chega a 80 anos é enfado e canseira. O que quer dizer? Passou dos 50, meu amigo. Já está fazendo hora extra. Agradeça a Deus. Vamos lá. Aí aqui Paulo, ele começa a exortar. Ele começa a anunciar dizendo, cuidado, tem um outro evangelho circulando por aí. E esses obreiros da perdição, esses obreiros pervertidos, com cargos inventados, eles estão dizendo que o Senhor agora inovou, está trazendo um outro evangelho. E esse outro evangelho vem de um anjo pervertido, porque está escrito dizendo assim, ainda se um outro... Aqui, ó. Glória a Deus. Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já está anunciado, seja anátema. Que outro evangelho é esse? Você já reparou, irmão, que para mentira aparece até um coral de um monte de gente para querer concordar com a mentira? Eles sabem que não tem na Bíblia, elas sabem que não tem na Bíblia e ficam insistindo no erro, irmão. E outra, quando você toca muito no assunto, eles começam a fazer biquinho, ficam com raiva de você e tudo. Sabendo que você está dando livramento para ele, está dando livramento para não ir para o inferno, eles ainda ficam com raiva de nós, porque nós estamos falando a verdade. Glórias a Deus. Mas no livro de Gálatas, quer ver? Tem uma passagem aqui que fala assim, quer ver? Eu vou achar aqui para te falar. Quer ver? Gálatas, quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Gálatas capítulo 4, versículo... Paulo estava tão irritado com alguns membros da igreja que ele botou isso aqui, ó. Porque estavam se levantando contra ele, irmão. Até essas irmãs aí que botaram na cabeça aí que tem que ter um episcopado a todo custo, começaram a se levantar contra Paulo aqui, ó. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Fiz-me acaso vosso inimigo? Porque estou falando a verdade? Vocês estão me vendo como inimigo porque eu estou falando a verdade? Começaram a ver Paulo aí como inimigo, ó. Nós temos que parar o Paulinho aí, cara. Tá dando não. O povo vai descobrir que nós estamos o ano todo falando mentira, a vida inteira falando mentira aqui, vai acabar com a nossa mamata, porque o povo vai saber a verdade, vai ficar feio pra nós. Vamos acabar com o Paulo logo. Vamos tirar de circulação. Vamos levar o nome dele pra matriz, vamos inventar um pecado acerca dele, acerca da família, pra poder tirar logo de circulação. Porque ele tá falando muita verdade, o povo vai descobrir que nós estamos falando mentira aqui. Por isso que Paulo aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 16, ele tem minha casa vosso inimigo, porque ele fala a verdade? Se a tua consciência está ardendo aqui, meu amigo e minha amiga, agradeça a Deus. Pior se arder quando estiver no inferno. Aí não tem como você fazer mais nada. Eu vou entregar tudinho aqui hoje, irmão. Antes de meia-noite eu acabo. Antes que o galo diga amém, ou a galinha diga glória, eu acabo essa mensagem aqui hoje. Vamos lá. Anjos do céu. Ontem, na mensagem de ontem, na campanha profética, eu falei sobre doutrina do inferno. Aqui tá dando referência a qualquer um do céu que se meter a vir aqui na terra, ou os arcanjos, ou os cherubim, ou os querubim, ou os serafins, ou anjo de comunicação, ou anjo de guerra, que vem que trazer outro evangelho, não aceite. O que vocês precisam saber já está aqui, ó. Não precisa aumentar, não precisa diminuir. É só seguir o que está escrito e pronto. A salvação já está garantida. Glória a Deus. Então, vamos lá. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora também de novo, vos digo.
Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Paulo, por 2 vezes, ele começa a alertar as igrejas, aos Gálatas, dizendo, cuidado! Estão ensinando outro evangelho aí. E estão dizendo que os anjos estão trazendo um outro evangelho para inovar as coisas da casa de Deus. Cuidado, é uma mentira de Satanás. Isso não é de Deus. Vamos lá. Por 2 vezes ele começa a alertar. Aí vem o versículo 10. Por que persuadido eu agora? A homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Aqui que começa a gravidade da situação. Quando você começa a alterar as escrituras para inovar ou trazer coisas novas que não existem na Bíblia, você está pecando gravemente contra Deus. Além de você estar indo para o inferno, você vai levar os teus ouvintes para o inferno também. Porque tanto quem ensina essa palavra da Bíblia erradamente e quem ouve o ensinamento da Bíblia erradamente e aceita, os dois irão para o inferno. Tanto que está ensinando errado, como que aceita o ensinamento errado também. Não vai haver desculpa diante de Deus. Para se salvar, tem que estar em obediência à palavra de Deus. Livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz assim, a lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca provarão que quem está no céu. Toda a vida humana, da raça humana, ela está em torno das Escrituras. Quando você sai das Escrituras e começa a fazer coisas que a Bíblia nunca autorizou, Deus não autorizou, Jesus não autorizou, o Espírito Santo não autorizou, você está pecando gravemente contra Deus. Vamos lá, vamos continuando. Versículo 12. Porque não recebeis, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha aqui que fica mais grave ainda. Foi Jesus que revelou isso. Não fica inventando coisas na igreja. Para de ser mentiroso, para de ser mentirosa. E para de ficar trazendo mentira para a igreja também. Não, vamos trazer umas mentiras para cá, que aí o povo vai se acostumar a mentira como verdade, e depois a gente só bota pressão na presidência. Pronto, com o povo do meu lado, botando pressão na presidência, e vou ser obrigado a me consagrar sacerdotisa, a pastora, a presbítera, a bispa, a apóstola, porque o povo está querendo. Agora é o povo que quer, não é mais conforme Deus quer, não? Não é conforme Deus quer mais, não? Porque no reino dos céus, olha que eu estou com a minha consciência tranquila que eu estou falando, hein? No reino dos céus, eles só reconhecem o episcopado para homens, não para mulheres. Não há nenhuma referência na Bíblia de reconhecimento da mulher no ministério, lidando direto no tabernáculo de Moisés, lidando direto no templo de Salomão, lidando direto na congregação. O próprio Paulo falou, é proibido, é desonroso, é vergonhoso para você tentar entrar naquilo que Deus nunca te autorizou. Tu tem marido em casa para te ensinar, não? Irmão, vou entregar tudo aqui hoje, tá? Eu estou na campanha profética. Glória a Deus. E esse ano está sendo diferente. Glória a Jesus. Mas vamos lá. Paulo ele começa a alertar aqui aos Gálatas, dizendo, ó, foi Jesus quem me revelou isso. Para de ficar mentindo. Essa história de que, pela omissão dos homens, Deus está levantando as mulheres. Só existiu uma Débora só, não veio mais depois nenhuma outra, não. O livro de Juízes, homem, aparece uma mulher. Aí depois que aquela mulher morre, não apareceu mais nenhuma outra mulher depois dela, não. Ou apareceu. E outra, juíza não é cargo eclesiástico, é profissão. Vamos lá então. Mulheres. Débora, juíza, foi convidada para ser sacerdotisa? Não. Hulda, profetisa,
foi convidada para ser sacerdotisa? Não. Miriam, instrumentista, foi convidada para ser sacerdotisa? Não. Ruth, trabalhadora do campo, foi convidada para ser sacerdotisa? Não. Não e não. Esther, rainha, foi convidada para ser sacerdotisa no templo? Também não. Elas tiveram as suas profissões pessoais importantes, até para ajudar na obra de Deus, mas nunca para ser sacerdotisa. Quem inventou o negócio de sacerdotisa foi Jezabel. Achou que, se vocês estão congregando com Jezabel, eu não posso fazer nada. Porque foi ela que começou com isso. Isso é bíblico, isso está documentado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você pode ver. Glórias a Deus. Não teve nenhuma delas. Entendeu? Elas são, sim, importantes para Deus, para auxiliar na obra do Senhor. Agora, para o episcopado, é só os homens. Glórias a Deus. No Novo Testamento, a mesma coisa. Maria, mãe de Jesus, foi levantada a apóstola? Não. Isabel, a mãe de João Batista, foi levantada a pastora? Não. Ana, que profetizou dentro do templo, foi levantada a bispa? Não. Mas quem? Mais uma mulher, mais uma mulher aí. Aí mais uma outra mulher foi levantada a presbítera? Não. Não foram nenhumas também convidadas no Novo Testamento a o cargo eclesiástico de bispa, pastora, presbítera e apóstolo. Esses cargos não existem. Não está na Bíblia e não vai existir nunca. Porque está confeccionado nos céus só o que eu falei, o que está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Que o mesmo que subiu, desceu. O mesmo que subiu, desceu. E nomeou apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e doutores. Só homens. O que passa disso é procedência maligna. É bem clara a Bíblia. É bem claro. Mas vamos lá. Aí Paulo aqui, meu irmão, você pode ver as epístolas de Paulo, que Paulo começou a ter um problema sério nessa área. Muitas mulheres começaram a se levantar contra ele. Por isso que Paulo começou a repreender. Você quer aprender alguma coisa? Pergunta ao seu marido em casa. Você quer ter uma função dentro da igreja? Isso é indecente para você. Você... Paulo começou a apontar onde estava errado. Só que aí começam a abafar isso, aí como um certo homem, a questão de Paulo, que é isso? Se a Bíblia não proíbe, se a Bíblia não permite, vamos então consagrar a mulherada. O caminho é esse? Se a Bíblia não proíbe a maconha, se a Bíblia não permite a maconha, então vamos levantar um monte de crente maconheiro. É isso que você está dizendo. Quando você abre um precedente para algo que a Bíblia nunca autorizou, todo o outro restante errado vai vir junto, ora. Ou você desaprendeu? Estudou tanto, que agora virou burro evangélico. Desaprendeu, agora está ensinando distorcidamente. É o que a Bíblia diz. Muitos começaram no Espírito e agora nos seus final de dias, seus últimos dias sobre a face da terra, estão terminando na carne. Mas vamos lá, continuando. Versículo 14. Não, versículo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e os assolava. Esse aqui é Paulo falando da vida dele, que ele era perseguidor da igreja. Que ele perseguia porque ele não entendia, ele não sabia o que estava fazendo. Aí ele continua, versículo 14. E na minha nação excedia o judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos das tradições dos meus pais. Quer dizer, ele cometia um erro gravíssimo, achando que os cristãos estavam errados, a doutrina dos cristãos, mas até que Jesus apareceu para ele e lhe deu a sã doutrina. E está aqui. Você nunca ouviu falar da sã doutrina de Paulo? Só você ler as epístolas de Paulo. Vamos continuando. Versículo 15. Para terminar. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela graça de Jesus Cristo. Está vendo aí, meu irmão? Tem como ter dúvida? Está muito claro, meu amigo e minha amiga, a Bíblia. Está muito claro. Se você quiser continuar no erro, no engano, e depois ir para o inferno, depois não adianta falar que a gente não avisou. A gente avisou. Agora você foi para o inferno porque quis. Quis andar na mentira, quis viver na mentira, quis ficar com esse aprendizado errado, mentiroso, entendeu?
É o que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia? Mulheres nécias, cheias de pecado, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E quando você aceita uma situação dessa que a Bíblia nunca autorizou, é que você nunca teve o conhecimento. Você pensa que tem o conhecimento da verdade, mas você nunca chegou ao conhecimento da verdade. Entendeu? Nunca chegou. Aí quando você se depara com um pastor de verdade que conhece Bíblia, você fica perdido. Você fica perdido, ora. Quando você dá de cara com um pastor Bíblia, minha Bíblia de verdade, aí você se lasca. Você não vai conseguir enganar de jeito nenhum, nem comprando ele. Porque ele é homem de Deus. Ele é homem de Deus. É como lá, quando Naamã, que é curado da lepra, Naamã é curado da lepra, aí vem trazer presentinho para Eliseu, para comprar Eliseu. Entendeu? Elias e Eliseu. Achei isso mesmo, Eliseu. Aí Eliseu, ó, guarda o teu presente para ti, leva contigo. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus, não por interesse, mas em gratidão ao Criador, porque ele me escolheu como profeta dele. Entendeu? Aí quem? O auxiliar lá do Eliseu cresceu desse tamanho e foi atrás de dinheiro. Ô, Naamã, tá curado, né? Recebeu vitória, né? Ó, meu senhor pediu para você me abençoar, para poder ajudar na obra lá. Ele é meu? Naamã não sabia de nada, não estava sabendo que era uma mentira. Pegou e deu para ele lá. E toma aí, leva aí. Aí sabe o que aconteceu? Pensando que o profeta, Deus não ia revelar o profeta, quando ele entrou dentro lá da casa, sapatinho. Aí Eliseu olhou assim, por que tu fizeste isso? O que eu fiz? Teve uma cara descarada ainda. O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Assim como recebeste a herança que Naamã trouxe para mim, eu rejeitei, porque a obra de Deus não é feita por interesse, a lepra dele vai te apegar agora, você e todos os teus descendentes. Quer dizer, por causa dele, até os descendentes pereceram com essa lepra. Por isso que tem tipo de doença que não adianta você orar que não vai ser curado não, irmão. Às vezes está ali suando para poder curar a pessoa e nada da doença embora. Aí você tem que fazer uma triagem. O que é uma triagem? Esse rapaz aí, esse irmão aí, essa irmã é descendente de quem? Vamos fazer uma triagem do tataravô, do avô, do tataravô, tá lá atrás. De repente ele deve estar numa linhagem dessa onde foi profetizado que seria todos os descendentes tendo a mesma doença, e não ia sair a doença. Por isso, meu amigo e minha amiga, preste muita atenção, porque distorcer a Bíblia é conduzir a alma ao inferno. Essa aqui é a realidade. Eu não estou te enganando, estou te falando a verdade, meu amigo. Eu tenho amor à minha alma, assim como eu tenho amor à tua alma também. Deus me levantou, foi para falar a verdade. Entendeu? Deus me tirou de lá desse mundão, da mão do Satanás, dos demônios, não é para mim poder ficar perdendo tempo na igreja, não. E nem ficar agradando a A, B e C, não. Entendeu? Igreja, para mim, não é sinônimo de cabide de emprego, não. Igreja, para mim, é um local para me buscar Deus, entregar os recados de Deus e ir embora para casa. Cabide de emprego é o meu emprego onde eu tô, que é natural você gostar. Aprendi lá com os patrões, lá o título deles lá. É natural você gostar. Mesmo gostando, não gostando, mas é natural você gostar. Glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? A palavra de Deus é assim. Mesmo você não gostando da verdade que eu estou falando, mas é natural você ter que gostar. Se quiser ir para o céu. Se não quiser ir para o céu, meu amigo, é só você procurar outro endereço. Você não é obrigado a estar comigo aqui na live. Já falei e torno a repetir. Vocês não são obrigados, vocês aí, ó, não são obrigados a estar comigo aqui na live. Não são obrigados. Eu não obrigo ninguém a estar comigo. Se você não gosta da verdade, procura um outro endereço. Porque aqui é só para quem verdadeiramente quer ir para o céu. Se você quer ir para o inferno, procura outro endereço. Onde lá eles falam que não é tudo que está escrito, eu só quero o coração. Lá eles aceitam tudo. Entendeu? Lá é tudo de qualquer maneira. Já não é nem porta larga, já é uma avenida asfaltada, está podendo tudo. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Nós estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Ó, fechei. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar no reino dos céus. Irmão, tem até um negócio aqui que eu escrevi. Vou só ler isso aqui e vou terminar. Glórias a Deus. Vou ler isso aqui e vou terminar. Olha só.
Isso aqui fica como um alerta. 1 Coríntios, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr um outro fundamento, além do que já está posto, ao qual Jesus Cristo é o Salvador do mundo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar outro Jesus, outro evangelho, ou outro fundamento, com razão, sofrereis o dano da punição. E Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós mesmos, anjos dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema, seja maldito, seja imperdoável, vai queimar no fogo do inferno, porque distorceu as escrituras sagradas. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade divina. Entendeu? E que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Ó, eu amo esta palavra. Eu amo as Escrituras. Eu amo a Bíblia Sagrada. Eu amo a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada que nos conduz em toda a verdade. E que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Glórias a Deus. Irmãos, vamos agora encerrar com uma oração. Glórias a Deus. E depois da oração, nós vamos embora para os nossos lares. Eu estou pensando que estou na igreja. Glórias a Deus. Vamos lá então. Vamos orar a Deus. Meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Mais um dia cumprimos esta missão, meu Senhor, a pregação do Evangelho. A abertura no início, conversando com o teu povo. Depois, entoando os louvores ao teu santo nome, conforme diz em Salmos 22, versículo 3. Agora pregoando e concluindo com esta oração, meu Deus. Abençoa este homem, abençoa esta mulher. Meu Deus, cura, restaura, renova, batiza com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, meu Deus, nós não vamos conseguir ir até o final. Mas dá força esse homem, essa mulher, batizando com o Espírito Santo. E aqueles que já receberam o Espírito Santo, Senhor, que está com o vaso emborgado, traz uma renovação, uma restauração dentro e fora dele, para que eles possam continuar na tua verdade, meu Deus. Os que estão empregados, mantêm no emprego. E os que estão desempregados, meu Pai, abra as comportas dos céus, para que eles possam se alegrar, para levar o pãozinho de cada dia para os seus lares. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, pelo poder, o nome e o sangue de Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Consolador, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem na paz de Jesus e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte aos vossos corações. Fico por aqui mesmo e até a próxima live, se Deus quiser. Se você quiser rever esse vídeo, você vai lá para o meu canal no YouTube, que daqui a pouquinho eu lanço ela lá. Eu vou baixar esse vídeo e vou enviar lá para o meu canal no YouTube, para todas as redes sociais às quais eu estou cadastrado. O meu nome é Gelson Bezerra Oficial, tu vai me achar lá. Esse é o meu nome no canal no YouTube, Gelson Bezerra Oficial. Fique na paz de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.